Qual tecido usar na cartonagem? Você sabe quais são os tecidos que você consegue usar na cartonagem? Quais os que podem, quais os que não podem, quais são os mais fáceis de usar, quais são os mais difíceis, quais você não vai conseguir usar, porque o acabamento não vai ficar tão perfeito. Você sabe quais são esses tecidos? É justamente isso que a gente vai conversar na live de hoje. Amoras lindas, agora a gente tem a opção de estar ao vivo em Facebook, YouTube e Instagram. Olha só que legal. Agora a gente fica... Bom dia, Amora linda! Bom dia, Amora rainha, que linda! Bom dia, Carolzinha! Muito, muito bom dia! Só tô conferindo se tá tudo funcionando. Ai, ai, ai. Está tudo em ordem, tudo funcionando super bem. Olha que legal, agora a gente também todo dia às 7h07 da manhã, além do Instagram e do YouTube, a gente também está ao vivo no Facebook. Então você tem essas 3 opções para assistir. Então vamos começar. Bom dia, Rosaninha, bom dia, Elina, bom dia, Andréia, bom dia, Tica, Carolzinha. Excelente dia para vocês, meninas, excelente, excelente dia. E antes de começar oficialmente, eu queria falar para vocês uma coisinha. Estou muito, quero falar assim aqui, para todo mundo ouvir. Eu estou muito feliz. Muito orgulhosa da minha amorinha Rosana. Parabéns, Rô, parabéns. Ontem ela começou o primeiro projeto dela, lá do curso Método da Maleta Perfeita. Tem um dos módulos que eu ensino você pegar um prato redondo e, a partir do molde desse prato, você tirar suas medidas e confeccionar a sua maleta. Ontem ela começou, falou que foi mesmo difícil cortar o papelão redondo, porque ela mesma está cortando, que foi um pouco difícil colocar a volta toda, colocar a lateral. Mas ela me mandou uma foto ontem à noite, eu fiquei muito orgulhosa dela, muito, que o fundo da caixa já ficou perfeito. É um processo, né, um pouquinho por dia. E, Rô, parabéns, minha linda, ficou muito lindo. Fiquei muito orgulhosa de você e estou muito feliz com o seu desenvolvimento. Porque, além de você aprender a fazer as maletas, né, com modelos que já existem prontos, você também está aprendendo agora a desenvolver o seu próprio projeto, e isso é muito lindo, porque a cartonagem é muito mais do que você só pegar uma placa de papelão, recortar, pegar um tecido, colar e fazer uma montagem. É uma transformação, e é essa transformação, a história dessa transformação, que faz eu acordar todos os dias às 5h30 da manhã, fazer uma série de atividades, fazer todas as minhas coisas para 7h07 da manhã estar aqui junto com você. Então, fiquei muito orgulhosa. E eu falei, gente, eu preciso contar isso para as meninas, que a cartonagem é algo delicioso, é um veículo, é uma forma de transformação muito linda. Então, fico muito feliz. A Rosaninha falando assim, fiquei muito orgulhosa. Ela falando que também ficou super orgulhosa. Isso só foi possível graças a você e ao seu curso. Ai, meu amor, e graças a você também, né? Que teve o incentivo de começar e de aceitar esse desafio, né? Porque o curso não é uma coisa que eu só passo a informação para você, né? É uma coisa que eu quero acompanhar o seu desenvolvimento, eu quero a sua melhora, eu quero que você saiba o que você está fazendo. Isso é uma construção que vai indo pouco a pouco, né? Então, nem todo mundo aceita esse desafio de começar realmente e de se desenvolver na cartonagem, mas eu fico muito feliz. Agora, oficialmente, vamos começar. Bom dia, Amara linda, seja muito bem-vinda ao projeto Amora 35. Para quem não me conhece, eu sou Carol Demarque, designer de cartonagem, e esse projeto serve para que a gente converse todos os dias pela manhã, às 7h07, sobre os atalhos e os obstáculos para você produzir peças em cartonagem com um acabamento perfeito, usando apenas 30 minutos diários, e em 5 dias ter a sua peça totalmente pronta.
Outra coisa que eu preciso avisar também é que seja muito bem-vinda, Valéria, ao curso O Método da Maleta Perfeita. Fiquei muito feliz também com você, com o seu depoimento ontem, e é mais uma história de transformação que se inicia. Então, fiquei muito feliz. Bom dia, Sirlene, bom dia, Ju, bom dia, Denise. E o tema da live de hoje é: qual tecido usar na cartonagem? Você sabe quais são os tecidos que você consegue usar na cartonagem? Quais os que podem, quais os que não podem, quais são os mais fáceis de usar, quais são os mais difíceis, quais você não vai conseguir usar, porque o acabamento não vai ficar tão perfeito. Você sabe quais são esses tecidos? É justamente isso que a gente vai conversar na live de hoje. Então vamos lá. Bom dia, Tati. Bom dia, Andréia. Bom dia, Lina. Bom dia, Rosana. Bom dia, Jaque. Então vamos lá, começar. Bom dia, minha parça. Bom dia, parça. Bom dia. Tá muito. Ai, gente, eu tô muito feliz que a vida tá me mostrando surpresas muito agradáveis no dia a dia. E como eu converso com a Jaque, lembre-se sempre de uma coisa. Uma coisa. O universo sempre conspira ao seu favor. Sempre. Sempre ele está colocando a pessoa certa, na hora certa, do jeito certo. Você se conecta com isso, de que sempre o universo está mostrando para você, está trazendo para você o melhor e sempre está conspirando ao seu favor? Tudo, tudo, toda a informação, todas as respostas vão chegar até você. Então, ó, quem sabe hoje sua dificuldade acontecido, então a gente vai resolver esse problema. Vamos lá. Todo mundo usa na cartonagem, hoje em dia, a grande maioria, os tecidos de algodão, que são conhecidos como tricoline. Aí o tricoline tem várias variações, né? Existem tricolines com mais fios e tricolines com menos fios. Na verdade, assim, existem tecidos de algodão com mais fios e tecidos de algodão com menos fios. Por quê? Apesar da gente usar mais o tricoline, existe outros tipos de tecido de algodão que você também consegue usar, como o linho, como o percal. Percal, para quem não conhece, é tecido de lençol, sabe aquele lençol macio, gostosinho, assim, fofinho? Então, é gostoso de você dormir, assim, abraçadinha com ele, é percal. Tem a chita, deixa eu ver o que mais. Tricoline, percal, chita, linho, que eu me lembro são esses neste momento. Então, eles também poderiam ser usados na cartonagem de boa, sem problema nenhum. Carol, eu posso usar renda? Posso usar cetim? Pode também. Mas, na maioria, usa-se o tecido de algodão. Agora, por que a gente usa mais o tecido de algodão e mais ainda o tricoline? Porque ele é fácil de manusear, e junto com a entrada no Brasil, com a moda aqui no Brasil do patchwork, há muitos anos atrás, as fábricas começaram a surgir fábricas de tecido, né, que desenvolvem as estampas e manda para a fábrica para fazer a confecção daquele tecido na estampa. Por causa da vinda do patchwork e ele foi ficando mais famoso aqui no Brasil, a gente começou a ter mais opções de estampas, de modelos no tricoline. Mas a cartonagem, ela pode ser feita com outras coisas também. Pode usar outros tecidos também. O que acontece? Você às vezes vai ter que trocar cola, você às vezes vai ter que trocar o jeito de trabalhar. E o mais interessante, vai ter vezes que você não vai colar o tecido. Carol, como assim? Exatamente, dependendo do que você vai usar, você não vai colar. Vai usar na cartonagem sem colar. Não vai colar ele na peça para fazer o acabamento. Não acredito, Carol, sério? Sério? Dependendo do tecido, você não vai colar.
dependendo do tecido, você não vai poder usar cola branca, você vai ter que trocar o modelo da cola que você vai usar. Então, acaba ficando mais difícil você trabalhar. Por isso que geralmente a gente costuma trabalhar com os tecidos de algodão e aqui muito conhecido como tricoline. Mas lá atrás, porque teve algumas seguidoras que perguntaram, teve uma seguidora que perguntou assim para mim: Carol, como é que você trabalha 28 anos com cartonagem se você tem 25? Então eu vou contar. Gente, semana passada, hoje é quinta-feira, então faz uma semana que eu fiz 42 anos. E aí, faz tempo já que eu faço cartonagem. A minha primeira peça eu tinha cerca de 13 anos. Porque a minha mãe era artista plástica. Ela não é, né? Ainda é viva, graças a Deus. Ela é artista plástica e ela já fazia muita coisa de arte em casa como hobby. Então ela fazia arte novo, que muita gente não sabe nem o que é. Arte novo, pintura em tecido, pintura em vidro, vela, sabonete, tudo que você possa imaginar de artesanato a minha mãe faz. E teve uma época na nossa vida que ela resolveu abrir um ateliê. E eu lembro até hoje que ela destruiu a sala de casa e montou o ateliê dela. E nessa época, minha mãe consumia muito livro, muita revista, muita. Então eu tinha acesso a esse material. Mas pensa, há 29 anos atrás, a gente não tinha internet, não tinha nada disso. Então eu tinha só revistas e livros para absorver esse conteúdo, ou eu precisava ir ou minha mãe ia numa aula presencial. E aí o que acontece? Eu lembro que ela comprou uns kits de uma moça que tinha cortado peças de papelão. E eu lembro, era bem mais ou menos nessa época, era perto do Natal. A minha mãe comprou kits que faziam caixas de Natal. Então era bota, árvore de Natal, boneco de neve. Mas, meninas, era um kit de caixa, modelo encaixe, com formato de bota. Aquilo era muito difícil de fazer. Vocês acham que é difícil fazer uma maletinha que tem um encaixe dentro? Imagina uma bota, toda com os recortezinhos da bota. Era muito difícil. E um deles era um coração também. E eu lembro que eu fiz, até hoje que eu fiz esse coração. E na época eu fiz com papel de presente. Porque tecido era muito caro, era muito difícil de achar. Você não achava estampas que ficaram bonitas em caixas, eram estampas que ficavam bonitas em roupas. Ou estampas que tinham desenho, então não dava para você usar na caixa. O que seriam essas estampas com desenho? Olha só, hoje eu tô de vestidinho. Então, eu vou te mostrar, ó. Tá vendo esse vestido? Ele não tem esse desenho aqui. Você achava o tecido assim, ó. E como é que eu vou fazer isso aqui numa caixa? Não tem como. Porque aí eu perco, a caixa desse tamanho assim, ó, eu perco um pedaço do desenho. Entendeu? Então, era muito complicado você achar tecido para fazer peças de cartonagem. Aí, o que que acontecia? A gente utilizava muito papel. E hoje a gente usa papel laminado, com textura, com glitter, com um monte de coisa. Mas na época não tinha nada, era papel de presente. Sabe? Papel de presente mesmo. E não, também não era da qualidade que a gente tem hoje. Não tinha papel de scrapbook com SD free, que é, ou seja, que ele não vai, livre de ácido, que não vai amarelar com o tempo. Não tinha nada disso. Era um papel de presente que eu encapei a caixa. E eu lembro até hoje que nessa primeira caixa a tampa, em vez de ficar certinha na base, ela entrava dentro da base. Era muito engraçado. Porque na hora de fazer, eu errei o encaixe. Em vez de eu pôr o encaixe por dentro, eu pus o encaixe por fora. E aí ela entrava dentro da base, assim. Então faz muitos anos. E desde então eu fui me apaixonando por essa arte e fui sempre fazendo cada vez mais. É muito engraçado que com o meu marido eu estou com ele há 21 anos já. E a gente começou a namorar em 99. E quando eu comecei a namorar com ele estava desempregado. E uma das primeiras coisas que ele aprendeu foi a fazer peças de cartonagem, porque nessa trajetória toda, apesar de eu fazer outras coisas, eu também fazia cartonagem. Então, eu fazia tanto caixas para deixar na loja que eu trabalhava da minha mãe, para vender para presente, como eu fazia brindes corporativos. Então, eu comecei a ensinar ele. E até meu marido sabe fazer peças de cartonagem. Teve uma época que ele ficou desempregado. Nessa época, ele ganhou um dinheirinho. E depois,
uns anos depois ele também ficou desempregado, e para me ajudar, em vez de eu pagar uma pessoa para me ajudar a fazer as peças de cartonagem, ele fazia junto comigo. E a gente fazia com papel de seda, amassadinho. Vocês já viram isso? Vocês querem que eu ensine para vocês como usar também papel de seda em cartonagem? Essa é uma coisa que quase ninguém usa. E eu lembro que a gente ficava competindo, sabe? Quem é que encapava mais rápido uma caixa. E então é muito antigo isso. E eu fui fazendo de acordo, tipo, eu fui andando conforme a música, sabe? Então, conforme as pessoas iam pedindo, uma pessoa pediu um projeto específico, eu ia usando o papel. Aí foi quando começou a entrada do patchwork no Brasil, e aí começou a ter mais ofertas de tecido, aí eu comecei a usar tecido. Então, para mim, usar papel não é uma coisa que eu gosto muito. Eu prefiro usar tecido, que eu acho que a pessoa fica mais bonita, ela fica mais nobre, mas isso é uma opinião minha. Mas lá nos primórdios, quando eu aprendi, se usava muito papel, porque o tecido era mais difícil de você encontrar. E tem um outro detalhe: um dos tecidos que você encontra com facilidade é a chita. E dá também para usar chita na cartonagem. Só que qual é o problema da chita? Vou te explicar. Todo tecido ele tem a trama, né? Assim, a traminha dele que tá grudadinha. Tá entrelaçada, né? A chita é um tecido de algodão em que a quantidade de fios é pequena. O que acontece? Conforme, vamos supor, a chita tem 40 fios. Então, para cada metro quadrado, ela tem 40 fiozinhos, um exemplo. Aí, o que acontece? Nessa junção, ficam uns buraquinhos. E aí, na hora que você passa a cola e vai colocar a chita, a cola passa por esse buraquinho. Aí, na hora que você passa a mão, sabe quando a gente coloca a peça e passa a mãozinha assim? Sua mão suja. E automaticamente a cola sobe um pouquinho e meleca o tecido todo. Então, por isso que a chita não é legal. Porque a chita, ela é um tecido que a trama é muito aberta. Então, esse é o primeiro ponto negativo dela. O segundo ponto negativo é, por ela ter a trama muito aberta, você não consegue fazer desenhos pequenininhos. Você não consegue fazer desenhos delicados. Você não consegue fazer desenhos com muito riqueza de detalhes. Então, por exemplo, esse tecido aqui, ó, da Denise Sá, essas voltinhas da florzinha, tá vendo? Esse detalhezinho aqui do caule da folha, não dá para fazer na chita. Por quê? Porque na hora que a pessoa vai fazer a impressão, borra, porque ele não tem sustentação, porque fica buraquinho, entendeu? Então, por isso que a chita não dá para você usar. Não é que não dá, ela fica mais difícil para você trabalhar. E por isso que o tricoline é mais legal ainda, porque geralmente ele tem 180 fios, olha a diferença. Então tem muitos fiozinhos. Então a trama dele fica bem fechadinha, bem fechadinha. Nessa de ficar bem fechadinha, na hora que eles vão fazer a estampa no tecido, eles conseguem fazer com essa riqueza de detalhes aqui que você consegue enxergar o fiozinho bem pequenininho da folha. Entendeu? Então, essas são algumas diferenças entre a chita, por exemplo, e o tecido de algodão comum. Deixa eu só abrir aqui a janela que eu tô com calor, peraí. Então, também é por isso que nos primórdios lá eu não gostava tanto de usar a chita, porque ela dava esse trabalho. Mas é possível usar, mas agora você já sabe que você vai ter um pouco mais de dificuldade porque ela tem uma trama mais aberta, certo? Outra coisa, por ela ter a trama aberta, os desenhos sempre são muito grandes para ficar mais fácil a impressão. Automaticamente, nem todas as peças combinam. Vai ficar mais bonito em peças grandes, que apareça melhor. Por isso que aqui na minha prateleira aqui atrás, ó, essa minha prateleira aqui, ela é forrada com chita. Porque, ó, é uma prateleira, tá vendo? É bem grandão, então os desenhos aparecem e eu consegui forrar numa boa sem ter problemas.
Então, ela é legal para quando você vai fazer peças grandes, uma caixa muito grande ou uma reciclagem com a caixa de papelão de mercado, como a gente conversou na live da semana passada. Então, é uma opção também, tá bom? Tecidos como cetim, por exemplo, ele mancha, então você tem que ter bastante habilidade para passar uma camada bem fininha para você conseguir colar o cetim sem ele manchar. Mas existe a possibilidade. A renda, por exemplo, é um dos tecidos que você cola, que você usa ele na cartonagem, mas ele não cola na peça. Você não pode pegar a renda e colar em cima da peça. Por quê? Porque ela vai manchar. E principalmente a renda, geralmente, ela é feita de tecidos sintéticos. Então, na hora que você coloca a cola branca, além de manchar, a probabilidade que ela amarele com o tempo é muito maior. Não é igual peças de tricoline que você faz e dali 12, 13 anos ela tá em ordem, como as caixas que eu já mostrei aqui para vocês, as minhas caixas de biju, de maquiagem, ela não mancha. Se você usar a renda numa bolsa, por exemplo, dali a alguns anos ela vai estar manchada. E você concorda comigo que uma bolsa de renda não é uma coisa que você usa toda hora? Geralmente são peças feitas para festa e peças que você usa em ocasiões especiais. Então é legal que ela tenha uma durabilidade maior. Então, por isso que a renda não é tão usada, porque ela vai amarelar com o tempo. E outra coisa, a renda é um dos tecidos que a gente não cola para não amarelar. É um tecido que você cola como só fazendo voltinha. Entendeu? Então, a renda é um tecido que fica mole na cartonagem. Você cola só no acabamento. Então, ela em si, na frente da peça, ela vai estar solta. Só no acabamento que ela vai estar coladinha. Ela é um dos tecidos que eu brinco, eu falo assim, que ainda não cola. E geralmente cetim também eu não colo. Eu colo só no acabamento. Mas, Carol, como assim? Vai dar para fazer? Vai, ó, você vai fazer um teste. Pega uma bolsa que você tenha, que ela seja um pouquinho mais estruturadinha. A próxima vez que você for em algum lugar que for de bolsas, presta atenção nisso. Você vê que a bolsa é mais estruturada, a parte interna dela também é de papelão. Mesmo bolsas industrializadas nessas lojas japonesas ou lojas de bolsas, lojas de malas, se ela é mais estruturada, a parte interna dela também é de papelão. Muitas vezes ou papelão couro, ou papelão cinza, ou papelão paraná, mas a parte interna dela é de papelão. Se você pegar ela na mão, você vai sentir, faz assim, ó, com o dedo, sabe? Você vai sentir que tá solto o tecido. Porque ela é colada onde? Ela é colada só na voltinha. Só aqui, no acabamento. Aqui ela tá solta. Então, tecidos especiais, tecidos como renda e cetim, você não cola na peça. Você geralmente cola só na volta. Porque é mais fácil para trabalhar. O cetim dá para você colar na parte reta, mas você tem que ter bastante habilidade para ele não manchar. Tem uma das peças que eu ensinei as meninas a fazer no curso, que a parte interna é toda de cetim. Aí eu ensinei para elas todos os truques e todos os jeitos para que você colhe o cetim e ele não manche. E você consiga usar a parte interna da sua peça com o cetim. Mas na parte externa tem um outro problema o cetim também. Ele não fica bonito. Ele fica mais bonito somente para partes internas. Ele dá um toque requintado, geralmente nas partes internas. As partes externas, ele precisa de mais um acabamento, como a renda, por exemplo. Então, é possível usar, porém, é mais difícil de você trabalhar com ele. Entendeu? E aí, então agora eu falei. E aí, voltando à história. Aí, nessa trajetória toda, de eu trabalhar muitos anos com papel e depois com tecido, hoje tem uma gama enorme de tecidos, uma gama muito grande de estampas, de fabricantes, de modelos, de cor. É muito mais fácil você trazer tecidos também importados. Então, eu passei a utilizar na cartonagem praticamente 100% de tecido. Mas, como eu já tenho a experiência também do papel, eu sempre falo para vocês que nos meus projetos você pode usar qualquer uma das duas coisas. Você pode usar papel. Ai,
Vou espirrar. Não vou. Por isso que nos meus projetos você pode usar tanto papel quanto tecido, certo? Uma outra coisa que acontece é, quando eu fazia cartonagem com papel há muitos anos atrás, com papel de presente, esse papel de presente que eu usava, ele era um pouco diferente do papel de presente que a gente usa hoje. Ele tinha uma camadinha, ele era um pouco mais grosso e ele tinha uma camadinha de plástico. Então era muito mais fácil de eu usar os papéis de presente lá antigamente. Hoje em dia, o papel de presente parece que ele não tem mais essa laminação. Então, na hora que você vai usar, a probabilidade dele rasgar é muito maior. Então, por isso também que é indicado que você faça a laminação do tecido, que é colocar uma lâmina bem fininha de plástico, geralmente tem máquinas próprias para isso. Ela faz uma laminação bem fininha de papel, em cima do papel de um plástico, que você quase não percebe. Esse plástico tem várias texturas, tem ele brilhante, tem ele fosco, tem ele com glitter, tem com textura altinha, tem vários modelos, e aí com ele você consegue usar o papel com mais facilidade. Esse é um outro problema também das pessoas que geralmente elas não usam papel. Por quê? Às vezes você vai fazer lombada, é 2 palitos para você rasgar aquele papel e estragar todo o seu projeto. Então, se você está começando, comece mesmo com o tecido, de preferência o tricoline, porque ele é o mais fácil de você usar. É o mais simples de você usar. Só que por que eu te contei tudo isso? Porque eu gosto de gente liberta e gosto que você saiba, que você conheça todos os materiais, que você conheça todas as possibilidades e que você escolha aquela que seja melhor para você, que seja melhor para você. Só que você vai ter que fazer o quê? Planejar e pensar com antecedência. Para que você quer aquele projeto? Por que você vai usar papel? Qual a durabilidade que você quer que ele tenha? Como você quer o acabamento final? Tem uma série de coisas que eu sempre vou explicando para você, abrindo a sua mente para que você entenda todas as possibilidades. Então, olha só, a gente pode usar tecidos de algodão, pode usar tecidos sintéticos, mas vamos lá. A chita não é legal porque a trama dela é muito aberta, então vai ficar mais difícil de você colar e fica mais bonito em peças grandes. Os tecidos de algodão, como tricoline, percal, eles são mais fáceis, a trama é mais fechadinha e é mais simples de você trabalhar. O cetim, com a renda, você precisa que ele seja solto na peça e colado só no acabamento, para que o efeito final dele na peça fique mais bonito. Outra coisa, a renda vai sempre pedir um tecido de fundo, porque ela é transparente. Então, o tecido de fundo tem que combinar com a renda que você vai usar. Mas eu quero que você saiba que é possível usar renda. Não que você pegue a sua primeira peça e vai querer fazer de renda, porque não vai ter condições. É muito difícil, é um trabalho lá pro avançadão, lá pro expert, tá bom? E tem outros tecidos que a gente pode usar, como brim, linho, pelúcia, e fazer a mesclagem com o papel. Papel também dá para usar na cartonagem, mas você tem que lembrar que você precisa ter um papel já laminado com essa laminazinha de plástico para ficar mais fácil o seu trabalho, principalmente se você vai fazer aquela coifinha, sabe, da lombadinha. Na hora de fazer essa parte, às vezes é um pouco mais difícil. E para te ajudar nisso, se você quiser usar papel, você pode usar papéis mais grossos, de 180, 200 gramas, porque aí ele não vai rasgar com facilidade na hora que você vai fazer essa coifinha. Tá bom? A Silene me perguntou uma coisa. Carol, hoje em dia já tem tecidos impermeáveis? Você já fez alguma peça com esse tipo de tecido? Já, sim. Eu já fiz, sim. Eu não gostei. Vou te falar. Por quê? Para o tecido ser impermeável, ele tem que receber um produto que deixa ele retinho, né? Que deixa ele mais encorpado, para na hora que caiu a água ou qualquer outra sujeira, fica fácil de você limpar. Igual no sofá, né? Quando tem aquele tecido impermeável. Então, o que acontece? Além de ser mais difícil de você fazer as viradinhas, sabe, você fazer os acabamentos, ele é mais caro. E aí, eu pergunto para você, para quê?
Olha só, você compra um carro, ele tem uma durabilidade X. Você compra um vestido, ele tem uma durabilidade X. Você tem uma durabilidade X, né? Cada um vai ter de acordo com o seu tempo. Por que que uma peça de cartonagem precisa durar 20, 30 anos? Para quê? A minha caixa de biju, que eu já mostrei para vocês aqui, tem vídeo mostrando ela aqui para vocês, ela já tem 13 anos, gente. Agora que ela começou a ficar um pouquinho velhinha. Mas imagina, se cada vez que você for fazer uma peça de cartonagem ela durar 15, 30 anos, se você quiser para vender, fazer para vender, como é que você vai sobreviver? Uma camiseta que você compra, ela não dura isso. Um casaco que você compra, um sapato que você compra, uma bolsa que você compra. Por que você compra uma bolsa, ela dura 1, 2 anos e tá ok? E para uma bolsa de cartonagem ela tem que durar 20 anos. Por quê? A minha bolsa é de cartonagem, ela não está impermeabilizada e eu uso ela 1 ano e meio sem trocar de bolsa, porque eu não tenho essa paciência de ficar trocando de bolsa. E geralmente as peças de cartonagem que eu faço aqui, que eu faço para mim, eu coloco no uso em casa, eu não tenho o mínimo cuidado, eu uso mesmo de qualquer jeito, justamente para saber se eu usando de qualquer jeito, comigo durou 2 anos, se a pessoa tiver um pouquinho de cuidado, vai durar 4. Entendeu? Então, é algo que você quer que dure muito tempo, que não tem razão de ser. Você pode comprar, enjoa, você troca. A minha capa para Kindle, por exemplo, que eu já mostrei para vocês, eu já tenho ela há 5 anos. E ela não tá impermeabilizada, ela não tá nada. A minha pequenininha outro dia derrubou, acho que foi chocolate nela, eu peguei o lencinho, limpei, saiu a mancha e beleza. Então, Sirlene, eu não gosto, porque ele é difícil de trabalhar e eu não vejo necessidade. Toda vez que eu vou fazer uma peça de cartonagem ou colocar alguma nova coisa na peça, eu sempre pergunto, para quê? Se a resposta do para quê for mais de não do que de sim, eu nem faço. E aí tem um terceiro detalhe importante. Eu não gosto da textura. Porque a peça de cartonagem, ela é um misto de texturas, né? Então você tem o efeito visual que você tá vendo a peça, aí você pega ela na mão, você sente o tecido, sabe? Você sente a delicadeza, assim, ó, do seu tecido. E aí, com tecidos impermeabilizados, você perde esse aconchego que o tecido de algodão dá, sabe? Você perde esse aconchego gostoso. Então, você limita os sentidos, porque você tem a visão quando você olha. Eu ensino vocês a passar perfuminho, então ela estimula o olfato da pessoa, e aí quando a pessoa pega na mão, ela sente o tato. Então você está estimulando 3 sentidos: a visão, o olfato e o tato da pessoa. E quando ela está impermeabilizada, perde isso, ela fica com cara de peça industrializada. Aí já perde todo o efeito de ser uma peça artesanal, né, de ser uma peça exclusiva. Então, eu não gosto muito por todos esses motivos. Espero ter te respondido bem a pergunta. Agora, eu trouxe vários tecidos aqui para mostrar para vocês quais são os modelos dos tecidos que a gente tem. A gente tem o tricoline tradicional, que ele é feito como? Olha só, geralmente o tecido é feito na estampa principal. Então, esse aqui, ó, se você olhar pela parte de trás, ele é bege. E aqui na frente também, tá vendo? O amarelo ocre. E aí depois eles aplicam a estampa em preto. Então, o que tá estampado aqui, na verdade, é só o preto. Isso acontece muito com tecido de bolinha, por exemplo. Os tecidos de bolinha, eles são sempre a cor do tecido, por exemplo, marrom, e aí eles aplicam a bolinha em branco. Eles são verdes e aí ele aplica a bolinha vermelha, por exemplo. Esse é muito fácil de você usar. Por quê? Porque ele é molinho, ele tem pouca tinta, né? Ele não tem muita tinta na composição, então ele é bem fácil de você trabalhar. Quando o tecido é de impressão digital, como é que você vai saber quando o tecido é com impressão digital? A face de trás dele é sempre branca, ó.
Se você olhar, ele é esbranquiçado, tá vendo? É que aqui ele tá mostrando, ele tá fazendo sombra, né? Mas, ó, o fundo dele é branco. Então, todos os tecidos que forem digitais, o fundo dele vai ser sempre branco. Por quê? Porque a máquina precisa fazer a impressão, como se fosse, imagina que é uma impressora igual de casa. A gente não enfia a folha de sulfite branca, quando sai do outro lado não sai a folha de sulfite impressa com a estampa que você escolheu. É a mesma coisa. Eles colocam um tecido branco, e aí quando sai do outro lado sai a impressão que você quer. Então, vocês percebem a diferença? Esse aqui, ele é bege e a estampa é só um detalhezinho em preto. Esse aqui, não. Esse aqui, ele é branco, né? O fundo dele é branquinho. E aí, a gente tem a estampa digital. Por isso que eles são também um pouco mais caros. Por quê? Porque para você fazer uma estampa aqui, o tecido tem que ser de qualidade, e ele não pode ser 100% algodão. Ele é, se eu não me engano, eu não sei exatamente a proporção, mas ele tem uma pequena proporção de fios sintéticos junto com a composição do algodão. Para quê? Para que a estampa fixe aqui, tá? Eu não sei exatamente qual é a proporção, mas é bem pouquinho, é tipo 5%, 10% de tecido de sintético e 90% de algodão. É bem pouquinho. E aí você consegue fazer a impressão e a impressão ficar perfeita, assim que nem esse aqui. Aí a gente tem o tecido importado. Os tecidos importados, a maioria deles tem também essa mesma característica. Olha só, o fundo é branco. É que eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Deixa eu pôr outro tecido. Mas, ó, o fundo dele é esbranquiçado, tá vendo? E aí depois eles fazem a impressão em cima. Só que o tecido de algodão deles, com a impressão em cima, é diferente do nosso. Eu não sei se o tecido deles, eu acredito que seja porque o tecido deles tem mais fios, ele é mais encorpado, sabe? E então ele tem uma composição, tem uma textura diferente. Um conselho que eu dou para vocês é que a próxima vez que você for na loja de tecido, você vai pegar o tecido, você vai olhar a parte de trás, você vai ver se tá na mesma cor, aí você fala, olha que legal, esse tecido de algodão é da mesma cor, a impressão é só a parte preta. Você vai pegar e vai sentir esse tecido, vai dar, ó, uma puxadinha e vai ver qual o barulhinho que ele faz, como ele é. Aí você vai pegar um tecido digital e vai olhar. Nossa, a estampa tá cheia de detalhes. O fundo é branco. Que legal, uma estampa digital. Você vai sentir a textura dele, você vai sentir a diferença. Que esse aqui tem 100% de algodão e esse aqui tem um pouquinho de sintético. Ele tem uma textura diferente. Aí você vai dar uma... ó, o barulhinho é diferente, entendeu? Você vai ver a diferença. Aí, se tiver tecido importado na loja, você vai pegar o tecido importado, vai olhar a parte de trás, vai ver que na parte de trás a trama dele, que isso eu não tenho como mostrar para você no vídeo, não dá para mostrar a trama, por mais que eu chegue pertinho, que a câmera seja boa, não dá para mostrar. Você vai sentir o tecido. Se quiser pegar, ó, eu adoro fazer isso, quer ver? Eu vou contar para vocês. Eu adoro pegar as coisas e fechar o olho, porque aí eu me concentro só no tato. Olha só, você vai sentir a diferença dos tecidos, que é o nacional e o importado, sabe? Você sente a diferença. O importado, ele é mais encorpado, ele tem mais fios. Ó, o barulhinho também é diferente. Na hora que você faz assim, ó, ele nem se mexe. Se você fizer com força, ele continua igual. O tecido de algodão nacional, se eu fizer muito assim, ele começa a esticar, entendeu? Então, são vários detalhezinhos que é interessante que você sinta na sua mãozinha. Gente, meu alarme tá na hora de acabar a live e aí eu encerrei, mas mesmo assim ele começou a tocar música. Aí a gente tem tecidos de algodão que quase ninguém usa. Isso aqui é o algodão natural, sem nada, só o algodão. E é legal que ele tem várias tonalidades de bege, porque depende do algodão, entendeu? Então tem assim mais clarinho, tem mais escuro. Esse, que é algodão puro, você consegue chegar mais próximo à textura do importado. Também é um tecido muito legal
para você usar na cartonagem, porque ele é liso, ó. Ele é limpo, ele não tem nada. Se você quiser fazer um bordado, se você quiser fazer uma impressão no tecido, é bem legal também. Então dá para usar esse, eu uso para imprimir o meu logo, esse tecidinho de algodão aqui, ó, fica perfeitão. Outro tecido que você pode usar, esse aqui é igual, é o linho. O linho, vai na loja de tecido, pega no linho também e sente, ó. Esse aqui ele é mais grosso do que os outros que a gente pegou na mão. Ele é mais encorpado. Você vai olhar a trama dele, você vai ver que o fiozinho é bem pequenininho. Se você observar, você vai ver que ele tem uns fiozinhos mais claros e uns mais escuros, porque ele tá puro, não tem tinta nenhuma aqui nele. Então, esses detalhezinhos, essas traminhas que ele tem, é do linho, né? Na hora que eles puxam o fio, fazem o fio, na hora que vai colocar na máquina para fazer a trama, ele fica, na hora que eles fiam o fio, né? Para virar um fio mesmo, e colocam aqui, o fio dele é mais grosso, o fio é mais encorpado. Se você quiser pegar os fios, vamos supor que você tenha tecido em casa, pega o seu tecido, puxa a beiradinha dele aqui, que a gente fala assim, esse fio tá desfiando, e sente a diferença. Como é o tecido do linho e como é o tecido, como é o fio do linho e como é o fio do tricoline. Deixa eu pegar um fio aqui de tricoline, para ver se eu consigo mostrar para vocês a diferença. Ó, acho que dá para ver, né? Ó, esse aqui é o fio do linho, do tricoline, e esse é o fio do linho. Olha a diferença. Parece que o fio do linho, além de ele ser mais grosso, o fio, ele parece que... Sabe cabelo quando você faz trança? Ele tá igual, ó. Vou pôr bem de pertinho, para ver se a câmera consegue focar. Não, se eu pôr minha mão fica pior. Mas, ó, dá para perceber a diferença de textura, tá vendo? E dá para perceber que esse aqui, que é o do linho, ele é mais onduladinho. Então, sinta. Isso vai ser muito gostoso para você saber como é o fio. Outro que você pode usar também é o brim, que é o jeans normal que a gente conhece. Só que qual é o problema dele? Ele é muito grosso, as viras são muito... Na hora que você vai fazer a vira assim, ó, ele é muito... o fio dele é muito grosso. Ó, aqui tem um fio dele, ó. Olha como é mais grosso ainda o fio, tá vendo? Então vai ficar mais difícil ainda de você trabalhar. Mas também é possível porque ele é um tecido de algodão. Só que não use esses tecidos mais difíceis, como linho, como brim, se você está começando na cartonagem. Comece com o mais simples, que é o tricoline mais básico, ou o tecido digital. Essas são as melhores opções para você começar. Outro queridão que você pode usar também, que muita gente usa, é a pelúcia. Mas olha, gente, a pelúcia é mais grossa ainda e mais difícil. Apesar de ela ter uma textura deliciosa, também dá para usar. Mas ela é mais difícil ainda de você trabalhar. Dentro de todos esses tecidos, todos esses aqui que eu mostrei para você, você pode usar com a cola branca normal, não tem problema nenhum. Só que tecidos, por exemplo, como a pelúcia, eu já não uso cola branca, eu uso cola permanente. Muitas pessoas vão perguntar para mim assim, Carol, você não usa cola de sapateiro? Não, detesto cheiros, tenho rinite. Olha, só de pensar na cola de sapateiro já me dá uma coceira no nariz. Então eu uso cola permanente para usar a pelúcia. E também para usar aquele tecido que imita tricô, sabe? Tem um tecido do Fernando Maluí que ele parece um tricô laminado atrás. Ele tem tipo um TNT atrás, então tem um tecidinho atrás que é para deixar ele durinho, né? Deixar ele encorpado assim que nem a pelúcia e você conseguir trabalhar com ele. Outra coisa, pensa que você pode fazer misturas. Pode fazer a mistureba. Como assim, cara, eu posso fazer mistureba? Olha só. Aqui, por exemplo, eu fiz papel ou tecido com papel. E detalhe, aqui não é nem papel.
etiqueta, sabe? Quando você compra a etiqueta da Primark, e ela tem uma etiqueta por folha, que a folha inteira seria uma etiqueta só, grandona, assim, a folha inteira é adesivada, é aquela lá. Imprimi na Epson comum, tá vendo? Imprimi e misturei, ó. Aqui é papel, aqui é tecido. Entendeu? Então, é só você ter a delicadeza de planejar com antecedência e fazer a junção para que fique bonito. E na hora que eu fiz a impressão, eu escolhi o tecido que eu tinha mais próximo dessa estampa aqui. Porque na hora que você olha, você tem a impressão de que é tudo uma coisa só. Só na hora que você pega na mão, você sente a diferença da textura do papel com a textura do tecido. Entendeu? Mas você pode misturar. Aqui, por exemplo, eu já usei só tecido nessa malinha, mais nada. E nesse aqui, eu já usei o tecido digital, aqui também é digital, e aí, tá de ponta cabeça, eu misturei com a pelúcia, tá vendo? Tanto que aqui é tricoline comum, ó, e aqui tem a pelúcia. Tá vendo? Então, dá para você misturar na cartonagem. Não precisa fazer a peça inteira pelo lado de fora de pelúcia ou inteira de tricoline. Não, você pode misturar. Ó, aqui tá misturado as duas coisas. E se você for usar papel, use pelo menos de 180 gramas. Ó, aqui já é todo em papel. Por que você vai usar de 180 gramas? Porque, olha só, aqui, na hora que você vai fazer a coifa aqui, ó, a probabilidade de quebrar é maior, quanto mais fino for o papel. Ou você vai precisar ter ele laminado, tá bom? Mas, olha só, a de papel, essa aqui minha já tá ficando meio sujinha, ó. Então, ela também não tem uma durabilidade tão grande. Então, vocês entendam que peças de papel, ela geralmente, às vezes, ela é um pouco mais barata, né? Na hora que você vai produzir uma peça, o custo do papel, às vezes, é mais barato do que o custo do tecido. Só que ela vai ter uma durabilidade menor. Então, você precisa sempre pensar e planejar para decidir qual você vai usar. Mas, o mais usado, o que eu mais indico para você trabalhar é qual? Tricoline basicão mesmo. Básico, simples e perfeitão. Tem um outro tecido de algodão que você também pode usar, mas eu não tinha nenhum para mostrar para vocês, é o fio tinto. O que é o fio tinto? Sabe tecido de camisa xadrez? Sabe? Então, geralmente esse tecido de camisa xadrez é de fio tinto. Ele é mais difícil de você encontrar você não encontra com tanta facilidade. E por que ele chama de fio tinto? Porque é tingido o fio primeiro e depois ele vai para a máquina para fazer aquele xadrez na horizontal e na vertical. Por isso que ele é chamado de fio tinto. É antes. Então, aqui, por exemplo, aqui, por exemplo, o tecido, o fio é bege e depois teve a impressão preta, certo? O fio tinto geralmente são todos esses xadrez, porque no meio dele não tem um xadrez de uma cor, depois na outra posição tem um xadrez de outra cor. Então, para conseguir fazer aquele pedacinho com o xadrez, ali aquele fio é daquela cor. Ele não é tingido depois. Você vai perceber isso também em tecidos. Quando você for na loja de tecido, pergunta se tem algum tecido algum xadrez fio tinto. Aí, se ela falar para você que tem, pega na mão e vê a diferença. Que você vai, na hora que você olha, você vai perceber que o fio é da cor. O fiozinho tá na cor. Entendeu? Então, é bem legal. Meninas, vocês conheceram hoje todos os tecidos, todos os prós e os contras. Por quê? Eu não vou te dar uma resposta pronta, como sempre,
porque eu gosto que você pense a cartonagem e não que você faça porque a Carol mandou, ou porque a Joana mandou, ou porque qualquer pessoa mandou. Eu quero que você pense e chegue às suas próprias conclusões. A indicação que eu te dou é que está começando, usa o tricoline básico, tá? Pode ser ele normal ou digital, não tem problema, mas você comece com ele, use mais ele. Quando você tiver mais habilidade, aí sim você começa a usar tecidos como linho, pelúcia, brim, outros tecidos para você ir diversificando as peças que você for fazer. Mas sempre, sempre, começa pelo tricoline, que é o mais fácil. Mas agora, com essa aula, você já descobriu o que é os tecidos. E eu tenho certeza que a próxima vez que você for na loja de tecido, o que você vai fazer? Você vai pegar o tecido, não vai? Você vai pegar o tecido, você vai sentir o tecido, você vai olhar o fiozinho. Olha que interessante esse fio. Só olha. Pegou outro tecido? Outra vez que você for, olha esse fio tinto, pega a beiradinha dele, olha o fio. É muito legal. Aí você vai fazer assim, ó. Carol, como é que você sabe de tudo isso? Gente, meu avô trabalhou por muitos anos com tecido, o pai da minha mãe. E eu lembro que desde pequena eu ia na loja de tecidos e meu avô tinha essa mania de pegar o tecido, sabe? Ele foi, eu não sei se chama mascate, aquele vendedor que vendia corte de tecido de porta em porta, ele saía andando com modelos de amostras de tecido, aí a cliente falava assim, eu quero fazer um vestido com esse tecido. Aí ele, no final do dia, ele ia até a loja, cortava os tecidos e aí ele voltava para entregar para a cliente, entendeu? Era muito legal isso. Então, por exemplo, ele conhecia São Paulo como o centro de São Paulo como a palma da mão dele. Era muito interessante. E ele sempre teve essa mania de pegar o tecido e sentir, né? Então era muito legal. E a minha oma, que é a minha avó por parte, esse é o meu avô por parte de mãe. E minha avó por parte de pai, ela era alemã, uma costureira modelista espetacular. E ela também tinha essa mesma mania. Então, desde muito pequena, eu tenho esse contato com o tecido dessa forma. Eu lembro que ela pegava, ela pegava o tecido, ela olhava o fio. Só que vai encolher. Gente, era incrível. Ela pegava o fio do tecido, olhava. Ixi, esse tecido vai encolher. Eu assim, gente, como é que ela sabe? Então, era muito engraçado. Então, eu tenho essa memória afetiva infantil de pegar o tecido e sentir, e parece que eu converso com ele, sabe? É muito legal. E a minha alma também era assim. Quando eu era pequena, eu ia com ela na casa das clientes. Por quê? Porque naquela época a roupa era muito cara, então ela ia até a casa do cliente e passava o dia ali costurando. E recebia, vamos supor, um exemplo, vai R$ 200 e ela ficava o dia todo costurando. E eu lembro que às vezes eu ia junto com ela e ficava brincando embaixo da mesa de costura. E então eu tenho, e aí ia caindo fios, ia caindo linhas, ia caindo tecido, e eu lembro de ouvir ela falar que, você comprou, a cliente comprava o tecido e ela ia fazer uma camisa. Aí ela pegava, ela falava assim, vai encolher essa camisa, só pelo modelo do fio. Então ela fazia, e ela sabia o quanto ia encolher. E aí ela fazia a camisa um pouquinho maior. Aí a cliente experimentava e falava assim, mas ficou um pouco maior. Gente, ela era modelista, a roupa tem que ficar impecável, né? Aí ela falava assim, não, mas é que você vai lavar, vai encolher. Então, antes de usar, lava. Aí ela lavava. Quando chegava na outra semana, a cliente falava assim, olha como ficou perfeita a minha camisa. Gente, era incrível, incrível. Eu lembro que eu era criança e eu achava o máximo ela pegar um pedaço de tecido, tirar algumas medidas do corpo da pessoa e desenhar ali na mão e costurar uma camisa que ficava impecavelmente perfeita. Era muito interessante. Então, eu tenho essa memória afetiva dos tecidos e eu queria passar isso para vocês começarem a sentir o tecido que você usa na cartonagem, que também é bem importante, tá bom? Muito obrigada por vocês terem ficado comigo, meninas. A Vanessa, tenho paixão por esse tecido que imita tricô, mas tenho receio de não conseguir usar. Vanessa, não é só que ele é difícil, amor, ele é caro.
Gente, se eu não me engano, tá R$ 150 um metro. Imagina. Ai, então, como você é minha aluna, eu posso falar, né? Testa mais um pouquinho, usa outras coisinhas. Quando você tiver assim. Você não fez de pelúcia, por exemplo. Depois que você fizer uma de pelúcia e ela ficar legal, aí você vai lá e compra uma de tricô e faz bem. Entendeu, Vanessinha? Vai ser melhor para você. Meninas, eu preciso falar duas coisas para vocês. No domingo, eu vou mostrar para vocês as peças do Clube das Amoras e apresentar para vocês uma super promoção se você quiser participar do clube com todas as peças que a gente... Eu vou explicar tudo no domingo, de manhã, dia 1º. Então, só que é uma coisa que ou você está cadastrada no meu e-mail, na minha lista de e-mails, você vai receber essa informação, ou você assiste a live para saber essa informação. Senão, você não vai ficar sabendo o que é. Então, eu te espero, tá bom? No domingo, de manhã, porque vai ser uma condição bem legal, tá bom? E aí eu vou mostrar as peças do próximo mês também. E também já começou as inscrições para a terceira jornada da cartonagem, a última do ano. Então, se você já é inscrita, não precisa se inscrever de novo. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreve. Aqui no Instagram tem o linkzinho na bio. E aqui no YouTube tem o linkzinho na descrição. E no Facebook tem o linkzinho na descrição do vídeo também. Você se cadastra. Se você já é aluna, se você já fez algum cadastro comigo, não precisa se cadastrar mais. Outra coisa que eu preciso avisar é que, meninas, tem algumas seguidoras falando assim para mim, Carol, você manda e-mail e eu não fico sabendo. Pois é, eu tenho mais de 300 e-mails cadastrados que não confirmaram a inscrição. Então, você precisa ir lá na sua caixinha de spam, lá na sua caixinha de promoção, lá na sua caixinha social, ou até mesmo na lixeira, dependendo se você tiver Hotmail ou Yahoo. Vai lá olhar, acha o e-mail do estúdio para que você confirmar a sua inscrição, confirma, porque aí o seu e-mail vai entender que você quer receber a minha informação. Por quê? Semana que vem eu vou preparar uma aula escondidinha. Não vai ser assim para todo mundo ver, não. Vai ser escondidinha de como você imprimir o seu tecido e como você imprimir a sua própria etiqueta. É uma aula que eu vou gravar para as minhas alunas do curso. Só que a gravação eu vou deixar ao vivo. Sim, na hora que eu estiver gravando, você vai estar ao vivo e vai poder fazer perguntas e eu vou poder passar toda essa informação para você e vou enviar o e-book para você por e-mail. Então, se você não tiver cadastrada, não tem como eu te passar essa informação, né? Como é que a gente vai conversar? Então, se cadastra para você receber o linkzinho dessa aula e também receber o e-book de como você imprimir tecido e como você imprimir a sua própria etiqueta. Vou ensinar você a fazer a sua própria etiqueta. É uma aula para as meninas do curso que você vai poder assistir. Então, não vai ficar gravada para você reassistir depois. Você vai ter que dar um jeito de estar naquele dia, tá? Com certeza vai ser às 7 da manhã. Só não tenho certeza ainda se vai ser terça, quarta, quinta, sexta, que dia exatamente vai ser. Então, a semana que vem vai ter um dia que eu não vou estar às 7 da manhã, ao vivo aqui, conversando com vocês. Eu vou estar na aulinha privada, tá bom? E aí o linkzinho, tudo isso que eu vou mandar para você, você vai ter que estar na minha listinha. Então, ó, fica de olho. Tá bom, paixão? A bateria do meu computador vai acabar. 59 minutos. Muito obrigado. A Vanessa falando, não sabia que era caro assim. É, né, vó? Eu achei. Não é que ele é caro. Imagina, é um negócio bem trabalhoso, né? Mas não é um material que você pode usar e sair gastando assim a torta direito, né? Então, vamos treinar mais um pouquinho, vó. Muito obrigada, meninas, por vocês terem ficado comigo. Aproveita, se você é nova aqui, já se inscreve no canal, já curta, comenta, compartilha com uma amiga. Ou se você está aqui no Facebook, já compartilha essa aula com uma amiga que você saiba que vai gostar desse conteúdo. Se você está aqui no Instagram, clica no linkzinho, clique em seguir e principalmente embaixo do seguir
tem uns botõezinhos, deixa ativadas as notificações, porque senão na hora que eu entro, você não fica sabendo o que eu falo e os conteúdos que eu preparo com muito carinho para você. Tem também o nosso Telegram, que lá você tem todo o conteúdo na sequenciazinha, muito fácil de você fazer busca, tem conversas e tem coisas que eu passo só no Telegram. Ah, se você tiver no Telegram, você vai receber o linkzinho da aula e vai receber o e-book. Então, você não está no Telegram ainda? Entra, linkzinho na biografia. Tá bom, meninas? Quem é minha aluna não precisa se preocupar com nada disso, porque a gravação de uma aula, o e-book, tudo vai ficar lá na plataforma do curso, vocês já têm acesso a esse conteúdo de boa, tá bom? Imenso beijo, muito obrigada por vocês terem ficado comigo, e eu tenho alguns segundos e deu tempo hoje. Beijo, meninas. Tchau.